E aí, escorpianos, como é que estamos? Bora para mais uma leitura? Dessa vez uma leitura geral, tá? E por ser uma leitura geral, é claro, talvez não ressoe com a sua situação. E se não encaixar, não tenta forçar aí o encaixe, tá bom? Se quiser assistir, claro, pode assistir, sempre tem uma mensagem legal que pode ser aproveitada, mas por ser geral e por ser para muita gente, pode não encaixar mesmo, tá? Lembrando que ainda assim existem inúmeros outros tarólogos incríveis aqui no YouTube e ninguém fica sem o recado da espiritualidade. Então, se não for aqui no meu canal, nos outros vídeos de acordo com o seu mapa, outros médiums incríveis estão fazendo trabalhos incríveis aqui no YouTube. É assim que a espiritualidade quer. Seguimos aqui. Dez de espadas, minha gente. Você tá ou você saiu desse ponto? Por ser uma cartinha de número 10, provavelmente ou você tá na finaleira de um período de dor aí, talvez você esteja recebendo resultados depois de um período de grande dor. Então, quando a gente passa desse pressuposto aqui de que a gente chegou ao ponto 10 de uma situação, a gente finaliza um ciclo, a gente finaliza um setor, a gente finaliza uma situação. E aí, é claro, a gente vai começar a encarar os resultados desse final de ciclo ou começar a encarar os aprendizados que a gente tirou desse período aqui. Então, talvez a gente esteja falando aí de um escorpiano que teve uma situação que se transformou depois de uma grande dor. É claro que a gente vai analisar com um pouquinho mais de profundidade, mas não é um 9, não é um 8, não é um 7, é uma grande dor, é um número 10, tá? Então talvez tenha sido aí um período de muitos ataques, um período de muito engano, de muita traição. Você analisa aí de acordo com a sua situação qual é a dor, tá? Mas podem inclusive ser múltiplas dores, uma vez que é uma carta de número 10 e o próprio desenho aqui da carta mostra que foram inúmeras punhaladas. Então, você vê aí como se encaixa na sua situação, ok? No fundo do baralho, a carta de número 21 dos arcanos maiores, a carta do mundo. Então, a gente está falando aqui sim de uma vida que se transformou. Lembra que a gente, inclusive, puxou esse assunto dessa transformação com essa carta de número 10. Uma vida que se transformou após uma grande dor, uma vida que chegou aí ao final de temporada e teve essa finalização incrível aqui, levando a uma certa expansão, levando a um certo abrir de peito, um certo expandir de horizonte. É como se com a carta do mundo aqui, o mundo se abrisse nesses 4 setores aqui. Que é o setor de inteligência, o setor emocional, o setor financeiro e o setor de vontade, o setor de energia ou o setor de espiritualidade que também pode ser simbolizado pelo naipe de paus aqui. Então, talvez eu tenha chegado ao final de um período de dor e com isso a minha vida tenha se transformado a ponto de eu entender esses vários setores da minha vida ou de eu equilibrar esses vários setores da minha vida. Fantástico. Já começamos muito bem. Uma carta virada aqui. Vamos ver o que mais vem aqui. Para muitos é uma certa abundância, tá? A própria esfinge ali de dentro da cartinha do mundo tem esse simbolismo de abundância, de fartura, tá? Também tem um reencontro com o próprio poder ou o encontro do próprio poder, uma vez que ela segura nas mãos dela ali a varinha de condão do mago, tá? Então, talvez seja um encontro com o meu próprio poder de manifestação, um encontro com o meu próprio poder de magnetismo, né? A gente sabe que o escorpiano é muito conhecido pelo próprio magnetismo, mas tem que saber usar, tem que descobrir essa energia aí, né? Vamos adiante aqui. Ainda assim tem gente pensando no passado aqui.
Tem gente que ainda tá sentindo efeitos desse passado que machucou. Muitos perderam a esperança aqui, tá, gente? Uau! E quando eu falei de esperança, no fundo do baralho surgiu o sol. Não percam a esperança, tá? Porque quando eu puxei o assunto da esperança, eu tava falando justamente dessa luz no fim do túnel que mostra essa carta aqui. E o sol logo pulou na frente. Há sim caminho para felicidade, tá? Há sim a possibilidade de felicidade, mas se a gente perde aquela crença de que é possível ser feliz, fica difícil encontrar essa felicidade. Essa coisa quase nostálgica, infantil, lúdica, porque a felicidade vem de uma leveza, de um desprendimento, né? Enquanto eu tô na energia de preocupação e dor, pensando em tudo que machucou, pensando em todas as situações que feriram, eu não tô aberto para felicidade. É sintonia, sempre é sintonia, né? Então eu tenho que, além de ter a crença de que é possível, eu tenho que estar sintonizado com situações felizes. É aquela situação em que o Harry Potter, para criar o patrono, ele tem que pensar em momentos felizes para conseguir combater os dementadores, né? Então, assim, se eu quero me sintonizar com energias de felicidade, se eu quero me sintonizar com um caminho feliz, além de acreditar que ele existe, eu tenho que sintonizar com situações felizes. Porque aí eu consigo me lembrar que existiram. Todo mundo teve um momento feliz na própria vida. Não existe nenhuma pessoa que não tenha tido um momento de felicidade. Então a gente consegue acreditar, ao lembrar desses momentos, que existe sim essa felicidade. É claro que ela não vai ser perene, ela não vai ser para sempre, ela não é aquela felicidade eterna de me sentei aqui, estou feliz e pelos próximos 75 anos vou ser feliz. A gente está num mundo de contraste, a gente está na 3D. Aqui a gente aprende através do negativo, do positivo, do claro, do escuro, do bom, do ruim e por aí a gente vai. Então a gente pode ter dentro da gente aí uma sintonia que mantém a gente pelo menos tranquilo, a gente pelo menos alinhado com a felicidade que é possível existir no mundo, né? Vamos adiante aqui, vamos ver o que mais abre. Para muitos tem um resultado financeiro bastante forte. Para alguns esse recomeço é financeiro. É um reencontro com certas fidelidades. Então, às vezes eu descubro um grupo de amigos muito diferente do grupo de amigos que eu tinha. Às vezes eu redescubro um amigo. Tá? Justiça, tá? Não é só reequilíbrio, é reequilíbrio de uma situação kármica aqui. Até porque com um número 10 de dor aqui é situação kármica, tá? É uma situação kármica que chegou ao seu final, reequilibrando aí a balança da justiça da vida, né? Reequilibrando aí fatores internos que estavam desencadeando sofrimentos externos. Então, eu chego aqui ao ponto final dessa dor, não precisa ser agora, pode ter sido há um tempinho, tá? Mas esse final de temporada aí foi uma situação de karma, de reequilíbrio kármico, tá? Não naquele sentido ruim que o pessoal dá para karma, tá? É aquela coisa de eu equilibrar aquilo que em algum momento nessa ou em algumas outras vidas eu posso ter desequilibrado, ok? Olhar para si com um pouquinho mais de valor, aquela percepção de que muitas vezes quem se coloca na situação que faz doer, e eu sei que faz doer, sou eu. Olhar para mim com um pouquinho mais de carinho para não me colocar voluntariamente em situações de dores, em companhias que me fazem sofrer, em companhias que me desvalorizam e por aí a gente vai. Claro que, né, a gente está falando de uma energia muito geral, né, escorpiano? Então, se você tiver aí a vontade de aprofundar essa situação de um modo mais pessoal, com a sua própria energia, me chama no número que tem aqui na descrição, tá? Naquele número de WhatsApp ali eu passo os preços, os tipos de leitura que eu faço, as formas de agendamento e por aí a gente vai, tá?
Também na descrição você vai encontrar profissionais de terapias holísticas que eu indico, sigo indicando a apometria com essa profissional que você encontra aqui embaixo. É a chegada da verdade, tá, escorpiano? Essa aqui é a chegada da verdade, é a chegada de um entendimento, às vezes, inclusive, depois de um período em que eu me internalizei, tá? Me internalizei, acendi uma determinada luz interna, ou encontrei essa luz interna, e a verdade chega com isso, tá? É enxergar as coisas com um pouquinho menos de ilusão, com um pouquinho menos de inocência, enxergar as coisas com um pouquinho mais de retidão, entender que muitas vezes eu prefiro acreditar naquilo que é colorido, na beleza. Ah, essa pessoa é uma querida, é uma gentil, e a gente vai com um pouquinho de inocência para certas situações, quando na verdade a gente tem que ir com um pouquinho mais de razão. Tá? E aí esse período de amadurecimento simbolizado aqui pelo eremita, ele está falando justamente de eu receber uma claridade. Observa, tem a claridade interna aqui, mas também tem a claridade mental que eu recebo, tá? E eu recebo do quê? Eu recebo da internalização que eu fiz. Agora, se vocês repararem, eu tenho 3 arcanos maiores aqui, no fundo do baralho eu tenho mais um, já falo sobre. Eu tenho 3 arcanos maiores aqui. Só isso aqui já consegue me simbolizar todo o período que o escorpiano passou aí. Internalizei depois de uma noite escura, encontrei a claridade e consegui expandir o meu mundo, tá? Claro que você encaixa aí na sua situação, para alguns é sofrimento romântico, sofrimento financeiro, você encaixa aí na sua situação. O importante é o resultado que a gente obteve aqui, e o resultado que a gente obteve aqui é a carta do Sol, que é felicidade. Então eu tô indo para um caminho aqui que é um pouquinho mais claro. E por que é mais claro? Porque me chegou a luz da razão, tá? E aí com isso, no fundo do baralho eu ainda tenho mais um arcano maior, que é o Imperador. Com o Imperador eu finalmente estou no controle do meu mundo. E talvez eu esteja encontrando essa felicidade a partir do controle do meu mundo. A gente não pode controlar tudo, mas o pouco que a gente pode controlar, a gente tem que controlar com inteligência. E aí que entra essa carta do As de espadas aqui. Eu estou agindo com inteligência no controle do meu próprio mundo. Com isso, o que acontece? Entra a claridade na minha vida. Observa a diferença entre a escuridão aqui que eu estava e a claridade que chegou na minha vida depois desse período escuro. Observa se não é a luz que eu estava vendo lá no final do túnel, mesmo em um período de muita dor. É a crença, é o crer. Quando a gente acredita e alinha, né, a coisa fica mais fácil de acontecer. Tá bom, escorpiano? Daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? No meio do mês eu vou fazer uma leitura romântica, de amor, nesse sentido, não sei ainda, tá? Aqui na descrição do vídeo tem também a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, tá? Para ajudar você a continuar escapando dessas situações. Inclusive a carta de número 21 dos Arcanos Maiores está aqui, talvez seja um indicativo, tá? Então daqui a pouquinho eu tô de volta, eu peço que você se inscreva, curta esse vídeo e comente aqui embaixo o que você achou, qual é a sua situação, tá bom? Até o próximo vídeo então, escorpiano, um grande beijo para você.